Pilates for Football é o nosso workshop de hoje. Como avaliar esse aluno que joga futebol, seja de forma recreativa, uma vez por semana, de vez em quando, ou de forma profissional. Nós não traremos o módulo de futebol para dentro do estúdio. A gente não vai trabalhar com a bola, com o chute, mas tem diversos movimentos no método Pilates, onde a gente consegue avaliar esse gesto motor utilizando justamente o método. Então, vamos iniciar pelo reformer, o reformador do corpo. Se o Rafa jogasse bola e fosse meu aluno, com certeza essa seria uma aula que eu passaria para ele, para avaliar todas as compensações, dificuldades e para ele jogar ainda melhor. Então vamos lá, Rafa. O Rafa vai começar pelo lado direito do reformer e nós iniciaremos a aula pelo trabalho de base, que é o trabalho dos pés. Então o Rafa vai sentar já de forma organizada, como nós fazemos no clássico. Ele vai apoiar os dedos dos pés para fazer o footwork toes. Ele vai abrir e fechar o carro. E nesse movimento de 10 repetições, eu vou em volta do carro olhar a postura dele. Compensação de cabeça, se ele está alinhado, se a pelve dele está movendo durante os movimentos ou se ela está estável. Então, no Pilates clássico, a gente trabalha um ponto fixo e um ponto móvel. O ponto fixo vai ser o corpo todo, o ponto móvel vai ser quadril e joelho. Vocês reparam que ele está com todos os dedos apoiados e o tornozelo numa meia ponta. Feito dessa, a gente continua o trabalho dos pés no arco dos pés. Ele vai abrir e fechar o carro. Aqui eu vou ver a mobilidade dele e vou trazer o calcanhar dele para trabalhar ainda mais a pressão do arco dos pés. Aqui eu vejo se ele está perfeitamente alinhado, se ele consegue manter as pernas unidas, se ele hiperestende o joelho, se ele tem um joelho alto, se ele tem um joelho paro, com o footwork, com o trabalho de aquecimento dos pés, eu já consigo avaliar o que tem de compensação. E pensando em lesões dos pés, a gente precisa passar pelos 3 apoios. Lembrar agora para rins, os calcanhares. Abre e fecha o carro. E aqui a minha pressão é para que esse tornozelo ganhe mobilidade. Então, principalmente na recuperação, após uma lesão, esse é um movimento que o pé vai oscilar. Então, eu vou buscar a estabilidade do pé do meu aluno. Muito bem. O Rafa é um praticante de Pilates clássico assíduo, ele sabe fazer muito bem e não tem nenhuma lesão. Mas no caso de um aluno que tenha qualquer compensação, nós podemos utilizar o carro mais para trás, dando mais espaço para joelho e quadril, movimento dos pés também estabilizar com as nossas mãos e ainda nós podemos diminuir a carga, que seriam as 4 molas que estamos utilizando, que é como a gente trabalha no Pilates clássico, para talvez 3 molas. Pensando numa pessoa que joga bola de vez em quando. Já um atleta profissional, ele está acostumado com a carga da musculação, está acostumado com um treinamento intensivo, forte, a gente não pode aliviar no Pilates. Ele vai finalizar o trabalho dos pés com tendon stretch. E a gente sabe, pode fazer, Rafa vai estender e vai descer calcanhares e subir. Esse movimento, além de fortalecer, está alongando. Então, quando ele desce, promove o alongamento de cadeia posterior. Quando ele sobe, ele fortalece. E aqui a mesma coisa, todos os dedos apoiados e ele muito bem posicionado. Então, independente do nível da prática do meu aluno, o reformador do corpo, a gente sempre vai iniciar com a base, com o trabalho dos pés. Feito isso, além dos pés, a gente também tem vários movimentos cardiorrespiratórios, corridas, arranques. Tem as famosas cabeceadas, né? O jogador, ele
faz gol também de cabeça, e é um impacto que a bola ela vem com muita potência, muito forte. Então, o pescoço desse aluno também é importante fortalecer, e é algo que a gente não fala muito, né? Pensa muito nos pés, no joelho, no quadril, que é fundamental. Então, o próximo movimento para aquecer esse corpo é o The 100. Ele vai baixar a barra com os pés, estender as pernas, segurou as alças. Muito bem. Daí, o Rafa já vai direto para um The 100. Ele já sabe fazer o movimento. Então, aqui eu vejo a organização da cintura escapular dele, manutenção da isometria aqui de cervical, cabeça bem feita, isso. E ele está fazendo o movimento através das escápulas, dessa conexão com o powerhouse dele. O Rafael praticando super avançado, então ele está deixando perfeitamente o pé na linha dos olhos. Os jogadores de futebol, eles trabalham muito o core, que a gente aqui chama de powerhouse, porque eles estão acostumados a fazer abdominais. Tanto utilizando a parte superior do tronco, quanto rolamentos também para trás. Então, o Rafa finalizou, ele retorna. Aqui, o The 100, para quem não trabalha com Pilates clássico, talvez ache muito complexo, mas o The 100 é um exercício básico da nossa base. Trabalha respiração, trabalha concentração. E o jogador de futebol, ele está acostumado a pensar de forma muito rápida, muito dinâmica, e também tomar decisões enquanto ele está cansado, enquanto ele está correndo, enquanto ele está girando, o jogo está acontecendo, ele tem que estar atento. E o The 100 é um trabalho de foco, onde o aluno tem que concentrar, respirar, contar, são 100 bombeamentos, inspire em 5 bombeamentos, solta o ar em 5 bombeamentos, eu aqueço o corpo do meu aluno, e aqui, se ele tem, pode relaxar os braços, tá? E aqui, se ele tem alguma instabilidade de cervical, o que vai acontecer? O carro vai balançar, o carro vai oscilar. Se ele tem alguma dificuldade de manutenção dessa coluna, principalmente na parte da torácica, ele vai começar a ceder o tronco dele. Se ele tem dificuldade, por exemplo, em chutar forte, alto, as pernas não tem uma boa flexibilidade, ele não vai ter também a lombar dele bem apoiada, se ele hiperestende a coluna. Então, aqui a gente enxerga vários padrões e consegue alinhar a altura da perna, posicionamento da cabeça, o rendizão pode ajudar. Então, nesse início, só de olhar a base do método, Footwork e The 100, eu já consigo enxergar além do reformer para onde eu vou levar esse aluno para provavelmente trabalhar essas compensações. Então, no Rafa é muito difícil a gente achar uma compensação, porque, como eu falei, além dele treinar muito, a gente consegue sim enxergar várias compensações de movimentos, principalmente nas tensões, porque eles trabalham com muita força, muita tensão. E no Pilates a gente trabalha muito controle, de forma um pouco mais suave do que a contração extrema, tanto de pés quanto da musculatura como um todo. Escolhi alguns exercícios no Reforma, ele não necessariamente todos da nossa aula, porque a gente não ficará somente no Reforma, a gente vai passar por outros equipamentos. Porém, a gente segue uma ordem lógica. Então, tirei algumas coisas da sequência, mas vou manter uma ordem de base. Nós vamos trabalhar agora o Squat Massage. Vai colocar a barra alta, o pad, que é um antiderrapante para ele não
além do powerhouse dele, manutenção aqui da curva C, da postura e, novamente, os pés. Então, apoio de todos os dedos. Ele vai mover o carro estabilizando o calcanhar. Abriu totalmente o carro, ele vai fazer um pendle, vai subir e vai retornar. Então, mais uma vez, ele está trabalhando o tornozelo dele. São também 10 repetições. Geralmente, os exercícios básicos, a gente trabalha um pouco mais de repetições. E não mais do que isso, não várias séries. O footwork, por exemplo, ele mudou, né, o posicionamento dos pés. A Rafael está fazendo muito bem. E agora ele vai abrir o peito, vai trabalhar uma postura ereta e vai fazer o movimento do estômago, massagem Arms-back. Então, com os braços empurrando as ombreiras, abrindo o peito, crescendo a postura e mantendo o trabalho de alongar esse tendão e fazer o fortalecimento através da manutenção dessa postura. Mais uma mola retirada e agora ele não vai segurar em mais nada. Ele vai manter o posicionamento de lift, crescendo a coluna. E vamos diminuir também, além das repetições, a mola. Está com 2 molas. O Rafael vai parar no movimento e olha o que a gente vê aqui. O teaser. Traga o peito para mim, fecha a carro. Excelente. Então, aqui ele trabalhou, pode ser bem rápido. Vou dar uma puxadinha em você. Você arrasou. Fez muito bem. Isso aí. Então, a gente sabe, pode relaxar, tá? Vai retirando os pés da barra. Então, a gente sabe que para ter um chute potente, um chute alto, a mobilidade do quadril é extremamente importante. Tanto quanto no footwork, aquele exercício que a gente trabalhou no início, o joelho em relação ao quadril, ele tem um espaço um pouco mais confortável, já no estômago massagem, a exigência em relação ao posicionamento dos pés, joelho e quadril, ela é muito maior. E ela vai trabalhar essa mobilidade, essa flexibilidade. Ficar numa... Tudo bem aí? Não sei porque ele avisou de novo. Ok. Ficar numa postura por muito tempo, uma manutenção de isometria é muito difícil. Então, durante os movimentos do próprio uniforme, a gente começa a trabalhar toda essa questão de quadril, joelho e pés. Feito isso, Rafa, vamos guardar o pad. A Mari falou que o áudio está caindo. O áudio está caindo? Tá picotando. Certo. Não sei. Tudo bem aí, galera? Voltou o áudio. Deixa comigo aqui, Mara. Mais um. E agora, turma, fica melhor? Melhor? Alô, alô? Algo importante. Dá uma olhadinha no chat lá. Turma, a imagem também está caindo para vocês? Ou somente o som? Só o áudio. Melhorou? Ah, então foi a proximidade. Ok. Se eu falar de forma muito rápida ou alguma parte do áudio aí que vocês perderam gerou dúvida, aproveita esse momento, pergunta no chat, que a Lara passa para mim, ok? Então,
Depois do soma de massagem, eu escolhi trabalhar com o Rafa mais um exercício que vai alongar através do fortalecimento desse powerhouse. Vamos fazer o elephant. Então, o Rafa já vai se posicionar com as mãos na barra e os calcanhares apoiados. Posso ver o meu aluno elevando os calcanhares. E o Rafael está fazendo isso muito bem. Vocês não estão vendo um espaço entre o pé dele e o estofado. Além disso, se o meu aluno tem qualquer encurtamento, ele não vai conseguir manter esse joelho estendido no início. É muito desafiador. Aqui ele trabalha a coluna de forma harmônica e também todo esse alongamento aqui de cadeia posterior. Além disso, eu posso enfatizar ainda mais esse trabalho pedindo para elevar os dedos, principalmente para jogadores. Colocar esses dedos para cima vai potencializar ainda mais os movimentos. E aqui eu posso fazer com que ele traga ainda mais o cóccix para dentro para trabalhar. Pode descer. Quer tentar para celular? Pode ser. Só um momento, turma. A gente vai fazer uma troca aqui. Eu só não sei, Rafa, como que você conecta o trem aqui. Vai encaixar. Mensagem chamada aqui, funciona. Tá. Alô, alô, testando. Atenção, turma, estão me ouvindo bem? Faz um joinha aí ou digita pra gente no chat, por gentileza. Som ok, tá melhor? Ou ainda assim? Ok. Então, desculpa a falha técnica, turma. Nada como ter um modelo que entende de tecnologia para dar um salve aqui para gente. Muito bem. Então, feito o Elephant, que vai me mostrar toda essa flexibilidade de cadeia posterior, vai ter essa ativação dos calcanhares, principalmente, vai ter um apoio de mãos, também fortalecendo já esse punho, porque a gente não quer cair jogando bola, mas vocês viram a quantidade de vezes que eles escorregam, eles caem, que eles apoiam, tem que saber cair, tem que saber fazer os movimentos com intenção de não se lesionar, né? Então, são posturas que a gente vai trabalhar aqui que pode parecer totalmente diferente do gesto motor, do chute, do futebol, mas eles não ficam com apoio de mãos, eles não vão entrar nessa postura. Comecem a olhar um jogo de futebol com outros olhos. A partir de agora, os próximos jogos que vocês assistirem, vejam os posicionamentos. Então, para o meu aluno chutar uma perna alta, ele precisa dessa flexibilidade de cadeia posterior, senão é um chute limitado. Se ele tem um lado que compensa mais que o outro, um lado mais flexível que o outro, um lado mais dominante, todos nós temos, isso aqui vai trabalhar de forma igual. Ele está com os dois calcanhares apoiados, e a gente vai equilibrar totalmente essa musculatura através da força.
Ainda pensando nos apoios dos calcanhares, ele vai entrar na série de Miss Stretch. E todos esses movimentos que eu estou passando para o Rafael são movimentos de base, são movimentos que eu passaria desde uma primeira aula e repetiria muitas vezes. Antes do Rafa começar os Miss Stretch, eu quero que vocês reparem no posicionamento dele aqui dos calcanhares, tá? Rafa, faça seu calcanhar da ombreira. Então, geralmente, quem não tem mobilidade aqui nos tornozelos, que tem uma rigidez ou está se recuperando de uma lesão, pode ser uma lesão de panturrilha, como a do Neymar, ou qualquer lesão relacionada aos tendões do tornozelo, muitas vezes esse calcanhar não alcança a ombreira. E isso é muito comum nos homens, principalmente. O Rafa vai trazer o calcanhar dele o máximo que ele pode. O Rafa é maravilhoso, ele pode muito. Aqui, ele está num posicionamento de round, entrando cox. Então, ele já está abrindo essa lombar, está ganhando espaço na coluna dele para trabalhar o powerhouse, o core dele durante o movimento. E também são 10 repetições. Pode fazer, Rafa. Durante o movimento, ele continua abrindo através da conexão dos calcanhares e ele fecha esse carro, mantendo esse calcanhar ativo. Então, ele empurra e ele resiste. Quem fecha o carro? O powerhouse. Tanto no Elephant quanto nessa série de stretch, ele está com duas molas pensando na tensão do carro plástico, que tem as 4 molas exatamente iguais. Rafa vai abrir o peito e vai trabalhar agora numa postura em flat arched back. Então, ele está de peito aberto, diminuindo a curvatura aqui da torácica e também diminuindo a curvatura da lombar, tentando manter um lift aqui, um crescimento da coluna dele. E ele vai fazer a mesma coisa, ele vai abrir e fechar o carro, trabalhando o que ele já trabalhou desde o footwork e de estômago de massagem, quadril, joelhos e os calcanhares perfeitamente conectado com o equipamento. Reparem que ele está com as mãos posicionadas, com todos os dedos das mãos para frente, porque ali ele está empurrando a barra. Então, ele está totalmente conectado com o carro, crescendo, abrindo e fechando pelo centro dele. Muito bem. Daí, ainda pensando que o jogador de futebol tem ritmo, tem condicionamento, tem potência nos movimentos, esse é o exercício que ele vai fazer agora, que é a continuação dessa família. Então, ele fez round back, fez arched back, agora ele vai para misope. Aqui no estúdio os alunos chamam de cardíaco, porque olha, não é para amadores, é básico de base, não é tipo fácil, ok? O Rafa vai tirar os joelhos do apoio. Eu preciso falar que ele arrasa nesse movimento. Vai lá, Rafa. Então, misope, 10 repetições também. O Rafa está fazendo com muita qualidade técnica. Ele está com o joelho baixo, com a coluna em round, movendo apenas quadril e joelho, mantendo esse abdômen ativo. E isso não é para amadores. O Rafa arrasou. Maravilhoso. Pode descer, sentar. Ajustando as molas, vamos fazer running. Então, esses foram os movimentos de base que eu escolhi no Reformer para treinar. Tem outros movimentos que eu não passei, poderia passar, passei por questão de tempo do nosso work, tá? Tudo bem até aqui? Ele vai abrir o carro uma vez só, vai manter, e agora, running, como já disse o nome, ele vai correr, vai flexionar um joelho, enquanto o tornozelo desce, os pés em reposition, todos os dedos apoiados, joelhos afastados em linha de ombros. Rafael está tudo conectado, está mantendo isso legal, muito bonito. Isso. E aqui ele mantém conexão de calcanhares, raspando um pé no outro e ainda trabalhando esse cardio, que ele já iniciou no Nisof. E se o meu aluno tem, como eu falei anteriormente, alguma compensação de quadril, de joelho, de tornozelo, na hora do trabalho unilateral, que é o que o jogador de futebol faz, exatamente, correr o tempo inteiro,
aqui vai ficar ainda mais evidente esse trabalho. Só que aqui ele tem o quê? A base do equipamento. Ele está deitado, está buscando essa estabilidade, principalmente da região do powerhouse dele. Toda essa conexão de cintura pélvica estabilizada pela cintura também escapular, braços folhados, costas bem conectadas no carpo. Tudo bem até aqui? Na parte do reformer, alguma dúvida muito pontual surgiu, Lari? Então, tá bom, então tá ótimo. O Rafa me mostrou aqui tudo que eu precisava saber para trabalhar com ele em outros ambientes. Então, dentro do Pilates Clássico, a gente tem o método Reformer, a gente trabalha uma sequência, tem uma ordem, e no MET também. O MET é muito mais conhecido por todos. Temos essa ordem no MET, onde eu posso escolher os exercícios para passar para o meu aluno que façam sentido para o corpo dele, para a aula dele, para o propósito que ele buscou o Pilates. E através dessas sequências, que elas servem como avaliadoras, a gente tem um sistema. O que é um sistema? Todos os outros equipamentos e acessórios. Então, o nosso trabalho no Cadillac, nas cadeiras de outros Pilates, barril, acessórios, tudo isso é sistema. Não tem uma ordem, mas sem bom senso. Então, nós temos a divisão de básico, intermediário e avançado no sistema e também no método, através dos alunos do senhor Joseph Pilates. Ele criou o seu método com a ordem avançada. E dependendo da pessoa, o que ela não pudesse fazer, ele retirava exercícios que hoje a gente considera como avançados, super avançados e intermediários. Então, pensando num atleta de alto nível, eu posso avaliar ele e trabalhar com ele alguns exercícios que são um pouco mais desafiadores, desde que ele me prove que a base está bem feita. A gente vai fechar a câmera um minutinho para mudar o equipamento de lugar. E agora a gente vai, pode fechar lá o microfone e a câmera. Mostrar outro ambiente.
Alô, alô, voltamos. O áudio tá bom para vocês? Dá um joinha aí se a imagem tá boa, se o som tá bom. Ok. Então, agora vamos trabalhar a sequência que eu separei do Rafa, do match, mas aqui em cima do Cadillac tem uma questão de organização da câmera para ficar mais didático para vocês. Poderia ser feito no tatame, no tapete, no próprio equipamento match, mas a gente vai aproveitar aqui o Cadillac. A medida do Cadillac ela é a mesma do match. Então, aqui é um pouco mais de emoção que o Rafa vai trabalhar. Ele está numa plataforma elevada. Então, eu pensei muito em quais os exercícios que a gente poderia explorar do match. E, claro, tem diversas opções, mas eu quis trazer para esse workshop a parte de enrolamentos. Enrolamentos a gente vai trabalhar nosso powerhouse, a massagem das costas, de toda essa musculatura que geralmente fica muito tensa. E vocês sabem, dependendo da jogada, o jogador ele vai se jogar para não se lesionar. Então, num confronto direto, onde ele vai precisar tirar o pé de uma possível pisada no tornozelo e ter uma consequência muito maior, onde os ligamentos são mais frágeis, muitas vezes eles se jogam, e não somente para cavar falta numa área, mas em qualquer outro ambiente. Então, os rolamentos aqui para um jogador é muito interessante, porque ele vai aprender a rolar e a se controlar rolando para justamente se proteger e não se machucar. Além de trabalhar coisas que ele precisa, que é justamente essa flexão do quadril que a gente já trabalhou no estômago e massagem, o posicionamento aqui dos pés. Então, o Rafa ele vai fazer o rolling like a ball, com calcanhares unidos, joelhos afastados em linha de ombros. Ele vai sustentar os tornozelos e vocês vão ver que ao rolar para trás ele vai manter o posicionamento da curva C da coluna. Ele está trabalhando o abdômen. E eu não sei vocês aí que estão assistindo, se vocês fazem massagem no final da aula de vocês. É um tópico que eu não entrarei em detalhes, mas no Pilates clássico, esse é o tipo de massagem que os alunos recebem. Através da força abdominal, eles massageiam a própria musculatura fazendo os rolamentos. Eu posso utilizar como... Pode parar, Rafa. Obrigada. Eu posso utilizar como a própria sequência do match, posso utilizar numa aula desse tema, ou posso utilizar como finalização de aula, depois de um trabalho forte, potente, finalizar com os rolamentos. Então, aqui no Rolling Like a Ball, eu consigo perceber essa amplitude do quadril. Caso o joelho tivesse alguma limitação, ele poderia segurar como ele está seguindo agora, atrás do joelho. Então, tudo isso que a gente está vendo no formato como existe como adaptar. E a adaptação não tem regra, tem bom senso, ele não descaracteriza o método. Eu vou utilizar a adaptação somente para quem precisa, e durante um período com prazo, porque a minha intenção é que ele volte a fazer algo que é natural da vida. Quando nós somos crianças, o feto, a criança, ao nascer, ela rola primeiro em flexão de tronco, depois em inclinações, torções, por último as extensões. Então, isso faz parte da nossa natureza. A gente deixa de fazer ao longo da vida determinadas posturas para que estão cada vez mais rígido. E o Pilates traz essa consciência para o corpo. E o jogador ele quer ter uma vida longa no esporte, principalmente o atleta. A gente tem um caso agora do Cristiano Ronaldo, a idade dele, o tanto que ele se cuidou, o tanto de exercícios, e ele com certeza tem na rotina dele para ele estar fisicamente melhor do que muitos jogadores mais jovens e até mesmo pessoas com certeza sedentárias. Agora o Rafa vai fazer mais um rolamento que ele está mais para o final da sequência. Não é um rolamento básico, não é nada fácil, embora ele faça muito bem. O Seal.
Ele vai também ter um trabalho de flexão de quadril, o joelho agora ele fica mais afastado dos ombros, ele passa suas mãos por dentro das pernas e está segurando os pés. Rafa, pode fazer para a gente, por gentileza? Ele está, ao mesmo tempo que rolando, se equilibrando no movimento. E aí ele bate 3 palmas aqui na frente e 3 palmas atrás. Para muitas pessoas, isso é muito desafiador. Já o rolamento, o posicionamento de segurar. Ainda mais essa coordenação de bater as palmas através do quadril, abrindo e fechando, dando esse movimento. Pode descansar, Rafa. Arrasou. Ele sempre arrasa. E aí, ainda aqui pensando, né, nessas possibilidades que a gente tem de rolamento, trabalho isso que trabalha no rolling like a ball. Só que com a mentalidade do clássico, o que eu percebo, se meu aluno ainda tem dificuldade de fazer o rolling like a ball, eu não iria expor ele a fazer ainda do CEO. Então, o método clássico ele tem uma organização que facilita muito a nossa leitura do nosso trabalho, que eu vou passar para o meu aluno. Então, se eu testo a base dele e ele me mostra que está fazendo com técnica, está fazendo corretamente, está fazendo sem dor, principalmente, ele está apto ao próximo desafio, ao próximo passo. E com isso vão entrando mais exercícios na sequência. A gente não deixa de fazer a base, mas a gente progride. Separei um desafio aqui que também está mais no final da sequência, que é um exercício de nível, isso é fazer de nível intermediário, eu separei um exercício de nível avançado, onde já vai trabalhar um pouco mais cervical, principalmente, em toda essa questão de rolamento e de controle. Como vocês sabem, os jogadores, eles, principalmente zagueiros, eles cabeceiam a bola ao gol, tanto para fazer os gols, como para tirar, às vezes, a bola de um gol. E uma bolada, aquela bola é muito dura, muito recente, e vai com um baita de uma potência. Então, esse pescoço cervical, ela tem que ser fortalecida, bem fortalecida. Então, eu separei aqui um exercício que vai trabalhar um pouquinho dessa consciência corporal, desse crescimento da coluna round e também desse apoio, desse fortalecimento. Ensino do Cadillac com emoção, tá, gente? Esse exercício é ótimo, ótimo, arte. Vai lá, Rafa. Então, ele vai apoiar, fica aqui no apoio. Pode vir um pouquinho mais o quadril. Então, vocês vão ver que o joelho e o quadril está exatamente alinhado. E ele está apoiado, mantendo essa curva C, está apoiado na cabeça, tirando justamente a tensão da cervical, tá alongando essa cabeça. Ao rolar para trás, ele vai descruzar as pernas através da flexão e abertura do quadril e não dos joelhos. Então, agora ele vai fazer mais uma vez. Então, aqui ele se controla através do powerhouse, cresce essa coluna, e aí ele vai rolar para trás, descruza e retorna e senta. Arrasou. Muito bem. Então, assim, com ainda o nível aqui, ele eleva muito mais, porque é um exercício de nível avançado, onde os exercícios anteriores, eles devem estar acontecendo com muito controle para eu expor o meu aluno para fazer isso. Então, um jogador de futebol pensando em alto nível, né, no rendimento, ele com certeza ele consegue fazer desde que bem orientado, desde que essa base e esse intermediário estejam sendo bem feitos. Do match foram esses exercícios que eu separei para a gente ver aqui nesse Word de tempo super curto, mas lembrando que todo o match seria fundamental para o jogador trabalhar, principalmente a série de abdominais. Para agora, a gente vai continuar o trabalho aqui no Cadillac, mas pensando nas leg springs, as molas de perna. Existe uma família chamada leg springs, que são exercícios de base que a gente trabalha no Cadillac. O Rafa vai colocar as alças nos pés, apoiadas aqui no fim do arco. Ele vai entrar numa posição de frog,
que a gente chama, que é o mesmo posicionamento praticamente que ele estava no reformer, os joelhos afastados e os pés no V-position, conectados através dos calcanhares. O Rafa fez aqui duas medidas de mão aberta, duas envergaduras de mão, para chegar nesse posicionamento onde a mão dele está posicionada levemente na linha ali do cotovelo, certo? Então, ele está a um palmo de distância a cabeça da borda do Cadillac. Vamos ficar esse lado, laranja, acho que ele pode. E assim como eu expliquei para vocês que ele estava com os dedos por cima da barra do reformer, que era para ele não se puxar, ele se empurrar, aqui ele também vai trabalhar a cintura escapular, trabalhando essa empurrada da barra para se estabilizar. Essa mola de leg springs aqui do Cadillac, principalmente esse é o Cadillac adaptado, tá? Para quem está vendo, é um Cadillac formato contemporâneo com as molas clássicas, troquei a mola. E essa mola, ela é muito forte, tá? Ela é bem forte. Então, ao estender as pernas, ela puxa ele para trás. Ele tem que estar ali muito conectado para ele não ir cada vez mais para trás. Eu vou ajudar o Rafa aqui, não que ele precise, mas para trabalhar um pouquinho, eu vou trazer o pé dele com direcionamento, ele vai estender as pernas aqui, ó, na linha de um The mais básico, né? A linha dos 45 graus aproximadamente, que seria mais ou menos a barra pro tá? Então, ele vai voltar resistindo essa mola. E se vocês repararem no movimento, pode ir, Rafa, quando ele estende, a mola está puxando ele para trás, para fora. O trabalho dele também é a função das pernas, essa conexão da linha média. Tá? Então, aqui o pé está trabalhando em ponta, e ele, ao estender completamente as pernas, ele também está trabalhando a lombar. Por quê? Se ele se desconecta do powerhouse, ele vai arquear a costela, ele vai arquear a lombar e vai perder o trabalho de estabilidade. Importante, um aluno que tem a cadeia posterior encurtada, sobe com o bumbum, Rafa. Ao trazer o joelho para o peito, a gente vai perceber isso aqui, ó. O peso do sacro sair, ele vai trazer o joelho para o peito e não vai ter essa flexibilidade. Então, esse peso do sacro é fundamental a gente observar as compensações que o aluno pode fazer e não deve. Então, aqui, continuando essa família, a gente começa pelo frog e ele vai fazer círculos. Ele já me provou que ele consegue manter a extensão. Agora a gente vai trabalhar a fase de círculos. Ele vai subir, mas não vai chegar na linha do quadril e num ângulo de uma diagonal à frente, ele vai trabalhar aqui os círculos. Eu, de frente para ele, eu consigo ver e acompanhar, principalmente quando eu deixo ele fazer sozinho, se ele consegue manter esse V-position, essa linha média, exatamente no centro, ou se tem uma perna abrindo mais que a outra, se ele, um dos pés faz o movimento de V-position e o outro fecha. Então, esses pequenos ajustes que para o Rafa, que é um aluno super avançado, ele tem muito controle, um jogador de futebol talvez não tenha tanto controle dos movimentos no início, principalmente se ele tem ali uma fraqueza, pode descansar, Rafa. Então, inclusive, uma das lesões que mais acontecem em jogadores de futebol, e é um trabalho ainda pouco explorado, é a pubalgia. Então, a pubalgia nada mais é que desequilíbrio muscular, né? Um chute muito potente, muito forte, uma escorregada numa jogada, vai desalinhar esse quadril. O mais difícil é voltar essa conexão lá no sentido pública, lá na conexão da linha média. Então, eu trabalho aqui, e eu já atendi um aluno por um bom tempo que tinha muita diferença de uma perna para outra, onde ele conseguia realmente controlar e a outra perna ele precisava de ajuda até ele conseguir fazer esse círculo exatamente igual. Então, são movimentos que, para quem é saudável, parece tranquilo, mas para quem tem dor, para quem está lesionado, é fundamental como uma fisioterapia, a gente trabalhar pensando nessa recuperação. E quem não tem dor,
vai trabalhar ainda mais esse fortalecimento para não ter esse desconforto e não se lesionar, de uma forma preventiva. Então, essas duas famílias, né, essa família, esses dois movimentos, frog e leg circle, eles sempre vão estar juntos. Mas essa família ela é maior. A gente vai fazer agora mais dois movimentos, tá? Não vou passar todos. Estendeu as pernas. Então, do círculo, agora ele vai fazer um walking, a caminhada. Ele vai descer um passo, vai estabilizar o pé e vai descer. São 6 passos para descer e 6 passos para subir. Quanto mais ele desce esse pé, mais a coluna lombar quer subir, mais o corpo quer arquear, mais as pernas querem abrir, porque essa mola pesada, ela vai puxar para fora. O Rafa, ele é do esporte, além do Pilates, ele treina muito, treina musculação, treina dança, tem as pernas muito fortes, e não é nada fácil, é básico de base. Eu gosto de reforçar isso porque às vezes a gente subestima muito a base dos exercícios básicos. Arrasou, Rafa, descansa. Ele está fazendo de uma forma precisa para que vocês olhem, e esse é um exercício que os alunos, principalmente quando estão iniciando e não têm tanta consciência do Pilates, eles mexem nos 2 pés ao mesmo tempo, e ele fez muito bem. Ele desceu o pé, o outro ultrapassou, então ficou estável um lado. E essa estabilidade com uma mola puxando é uma isometria super difícil de manter, principalmente mantendo o V-position à linha média. Ainda aqui vamos trabalhar os splits. O último que a gente vai trabalhar aqui no Cadillac, nessa família de leg springs. Então ele vai afastar e vai fazer 10 batidas. Feito 10, ele vai segurar e vai manter squeeze apertado toda a linha média 3 segundos e vai fazer mais 2 séries. Então, aqui, ele está conectando toda a linha média, está empurrando para frente e está trabalhando essa abdução que é tão importante. Muito bem, finalizou. Eu posso, já que trabalhamos toda essa linha média pensando em aduzir o tempo todo, posso trabalhar um pouquinho da amplitude, da flexibilidade, segurando as molas, e eu posso trazer aqui os pés para baixo, alongar um pouquinho mais, pressionar um pouquinho mais, e afastar também um pouquinho mais as pernas, para promover um relaxamento sem forçar. Flexionou, retirou as alças. Vamos trabalhar agora um exercício que é uma família, onde a gente geralmente faz no MET, existe aqui também no Cadillac, e a gente vai fazer apenas um desses movimentos, que é o side kicks. Então, o Rafa vai se posicionar de lado, colocar essa alça aqui embaixo para estabilizar o pé de base. E pensando que essa é uma série intermediária no caso do MET. E aqui no Reformer também. Então, ele está posicionado, a coluna dele na base de trás do Cadillac, que é como a gente se posicionaria no MET. Tá com a cinturinha aqui alta, essa luz no fim do túnel. Tá com a mão na nuca, não tomando o solzinho com a mão atrás da orelha, já trabalhando toda uma cintura escapular. E os pés estão na diagonal à frente. Então, aqui, a gente vai colocar a alça. A Rafa vai pegar a alça. Isso. Vai encaixar a mão e venha joelho. Bem que aqui eu vou ajudar o Rafa a se posicionar. Eu vou segurar dando pressão aqui na alça, ajudando ele. Vai deixar aqui, ó, calcanhar do calcanhar, joelhos rodados, tá? Ótimo. Como o nosso Cadillac, como eu mencionei, ele é um Cadillac contemporâneo, as barras elas estão fixadas por fora. No caso do Cadillac clássico, essa barra seria onde está a mola, sairia da mola. E isso facilitaria com ele pegar com essa mão lá na barra, tá? Então, poderia ser segurando lá. Quem trabalha com Cadillac clássico sabe que a pegada seria lá. Então, aqui, a gente vai trabalhar o side kick abrindo os flexores do quadril, então ele continua alinhando todo o corpo.
abriu, ativou o glúteo, manteve aqui, ó, a cadeia anterior aberta e vai estender lá na frente. Eu sou pequenininha, eu vou acompanhando ele aqui. Levou o pé na barra de primeira, muito bem. Então, a gente abre bem os flexores, estabilizando o quadril para que essa coluna não faça uma minhoca e vamos lá na frente. Diferente do match, que no match a gente trabalha com só três, tá? Diferente que no match a gente trabalha um movimento muito mais balístico. Aqui, por conta da bola, a gente trabalha muito controle. Eu vou colocar para frente. Olha, ele ainda fez esse stretch ainda maior, ó, 31, depois vai empurrar. E finaliza aqui atrás, abrindo bem o quadril. Então, assim, é difícil o aluno chegar já colocando aquele pé na barra, mas é possível a gente ganhar essa amplitude. Rafa, vou mostrar o outro lado, tá desalinhado. Ok. A gente usa sempre essa mola que está na direção do corpo, tá? E agora vocês vão ver o apoio dele aqui das costas. Então, encaixou como a perna encaixa, mas eu vou ajudá-lo. Então, vou mostrar um pouquinho de costas para vocês. E, ó, segura o pé aí, Marta. O que eu falei em relação ao Cadillac, foi um pouco mais frequente. Se ele segurar na barra que está para fora, ele também vai ficar, tá? Um pouquinho para fora. Então, aqui, minha mão está estabilizando o quadril, estou puxando para trás e vou levar ele lá à frente. Agora eu vou ajudar um pouquinho mais, indo com ele. Aí. E por ser pequena, eu vou fazer um movimento junto com ele, me alongando aqui. Aí, Rafa. E finalizamos aqui atrás. Pode tirar a alça, Rafa. Obrigada. Poderia fazer outros sidekick, up-down, lift and beat, bicycle, principalmente, que tem todo o stretch, mas não caberia hoje. Nosso tempo é curto e eu quero passar ainda muito mais movimentos possibilidades dentro do que a gente tem de classe para vocês. Até aqui, tudo bem? Tudo faz sentido? Dúvidas? O áudio ficou estável para vocês? Sim, então ótimo. A gente vai fechar a câmera mais uma vez para mudar agora para outro lado novamente, para vocês saberem de hoje.
Nem falo nada assim, não ponto. Enfim, passa por bem só. Agora todo mundo de uma câmera, né? Deixa eu ver, você tá organizando. Aí já é o alto. Você pode virar um pouquinho o horário. Isso, aí depois também vou usar uns outros equipamentos. Aí só baixa um pouquinho mais, talvez. Voltamos, Brasil! Bora lá. Então, agora vocês vão trabalhar com a gente no sistema de Joseph Platz. A gente escolheu a high chair, essa cadeira que não é tão popular nos estúdios contemporâneos. Eu mesmo, só que a gente criou uma high chair já trabalhando com Pilates Fácil. E hoje, graças a Deus, é muito mais democrático. A gente vê os exercícios e as cadeiras populares, além daquela cadeira mais conhecida, em conferências, congressos e eventos. Então, aqui, essa cadeira, ela vai trabalhar de forma unilateral o meu aluno. Além dela ter as molas mais pesadas das cadeiras dos corpos populares, se a gente for comparar a altura da cadeira é um pouco diferente, a altura do pedal não tanto, mas ainda assim na rancheira a gente tem uma altura um pouquinho mais elevada para alguns exercícios, tá? Além disso, ela tem uma base que eu posso utilizar para apoio das costas, para apoio do joelho, para direcionar esse meu aluno. Tem as muletas também para que esse aluno se apoie para fazer alguns exercícios e tem essa base aqui da frente. Ele também vai utilizar principalmente no nível básico e intermediário. Essa cadeira ela é muito potente para que a gente consiga trabalhar os nossos alunos e desenvolvê-los para fazer o que eles mais gostam, que é os chutes, principalmente com muita potência. Vai ter um fortalecimento de membros inferiores, de glúteo, com alinhamento, que é o que geralmente quando eles estão lesionados precisa, né, trabalhar de forma igual. Então aqui o Rafa ele vai demonstrar o going up front. Esse exercício na high chair ele é de nível básico. Já na bunda chair, que a gente não tem muleta, não tem a base, ele já vem para um nível intermediário. Mas eu quero trabalhar a base e o Rafa vai utilizar a muleta para entrar. Eu posso pisar no pedal para ajudá-lo a descer, a controlar essa carga que é pesada, por isso estou de tênis para ajudá-lo em alguns movimentos. O Rafa vai subir e posicionar. Essa cadeira, ela tem umas hastes, né, umas guias de madeira, onde já vai direcionar o meu aluno. Ele está com o pé de baixo e o pé pro lado, e o pé de cima ele está paralelo. Então, o joelho bem apoiado, palma da mão em cima, segurando, ele vai subir e eu preciso ver ele empurrar essa pedal. Então, o pé do Rafa está em meia ponta, ele vai subir e descer, mantendo essa meia ponta. E a minha função aqui não é falar para ele um exercício, o exercício é simples, é justamente alinhar o quadril nessa subida. E como eu falei, o Rafa faz muito bem ele está mantendo aqui a linha do quadril, a linha da bermuda, muito bem na subida, mas não é isso que acontece geralmente. O aluno, quando ele está aprendendo, ele desalinha, ele compensa, joga mais para um lado do que para o outro, e isso aqui fica muito evidente. Então, sempre que vai usar esse pedal, e o aluno tem alguma lesão no tornozelo, ele vai subir o pedal, o calcanhar vai caindo, vai perdendo a potência, vai perdendo a força. Finalizou as 3 repetições, ele vai fazer um tendon stretch, ele desceu o calcanhar, alongando além do pedal. E ele vai voltar as mãos aqui para a muleta para fazer a troca de pés. Então, ele vai posicionar o outro pé, alinhou, encostou o joelho. Isso é importante, ter esse apoio do joelho. Se não tivesse, você estava jogando o joelho mais para frente. Então, perceba, o joelho está exatamente na linha do lado, na linha do dedão. E aqui, o Rafa está fazendo o outro lado, mantendo os dois ativos, dedicado, posturado. Excelente, Rafa.
Ele vai fazer um movimento sempre pensando em empurrar o pedal e crescer essa postura, levar o topo da cabeça para cima e ganhar aquela amplitude que a gente tanto fala do famoso two-way stretch do Pilates. Pode descer, Rafa, obrigada. Que são as oposições. Então, por mais que a mola esteja ajudando ele a subir, a outra perna tem que trabalhar. O glúteo tem que estar ativo o tempo inteiro. Então, a perna de cima está fazendo esforço e a perna de baixo está resistindo também. Ele está usando o pedal para empurrar e para ganhar esse crescimento. Então, a perna dele que fica no pedal, ela está abrindo os flexores do quadril, está mantendo essa manutenção da perna que está para trás, ativando o glúteo, trabalhando esse fortalecimento lateral. E essas compensações, aqui elas ficam muito evidentes. Como em outros equipamentos que já viram no Fórmula no Cadillac, as linhas do aparelho servem para que eu veja o alinhamento também do meu aluno. Então, numa aula, a gente se posiciona atrás do aluno, nas laterais, para ver como ele está se movendo, tá? E essas compensações, elas vão ser evidentes através dessa leitura que leva para outros equipamentos. Ainda pensando aqui na Ratchet, vamos fazer agora um exercício que ele está no nível intermediário, tá? Esse primeiro exercício é básico, deixa eu explicar um pouquinho a vida do Rafa, vamos de going upside. Então, going upside é a mesma coisa que ele fez de frente, só que de lado. E a brincadeira mudou totalmente, porque esse é um exercício difícil demais de alinhar. Então, vamos lá. Vou ajudar o Rafa aqui, não tem preciso, mas para vocês verem. Apoiou o pé de base, totalmente apoiado na borda da cadeira. O joelho agora ele é aberto. Ele segurou nessa haste aqui de cima, que ela é fundamental nesse exercício. Lá na bunda a gente não tem, e na bunda seria avançado. Você vai abrir o braço completamente, vai olhar para aquele braço. E o meu papel aqui é buscar justamente esse alinhamento dele. Ele vai subir e ele vai manter esse pé de base e o quadril alinhado. Para quem não sabe, o Rafa é bailarino. Você está fazendo pleno, mas não é fácil não, tá? Muito bem. Quando ele descer, vai emendar o flanco crossover. Ele vai empurrar o pedal, fazendo com que, quando o pedal suba, ele vai cruzando, ele desce. Isso, perfeitamente alinhado. Maravilhoso. Vai fazer agora de costas para vocês verem o outro lado. E aqui vocês vão ver o trabalho dele de puxar do lado que está no pedal para cima, para manter esse alinhamento. Muito bem. Como eu falei para vocês, esse é um exercício de nível intermediário. O controle da mola aqui, ela é pesada. É fundamental que esse aluno já tenha passado pelo movimento front para que ele escolha ele no movimento side. E se a gente parar para analisar os jogos, claramente as secções são apenas frontais. Tem muitos movimentos onde eles driblam. E esses movimentos eles são usados justamente essa linha aberta de joelho. E se ele não fortalece, se ele não faz um preparo, aí entram as lesões, principalmente dos ligamentos, né? Que é muito comum, tá? Ainda aqui, vamos trabalhar o Achilles stretch. Então, o tendão de Aquiles é algo que também acontece muito essa lesão nos jogadores. A gente tem essa almofada para dar um certo conforto ali para o joelho e para a mão.
O Rafa vai posicionar as mãos sobre o cheio no diamante do Pilates. E ele posicionou o pé de base dele em pé Pilates, o pé de cima ele é paralelo, ele vai deixar o joelho apoiado, a patela está apoiada entre as mãos, e ele vai fazer o movimento no tornozelo. Vocês vão ver que ele vai fazer esse movimento com uma boa amplitude. Como eu falei, o Rafa é dançarino, e ele tem muita força, mas é pesado, tá? Aqui a coluna ela pode ser em round, se eu sinto que meu aluno precisa, eu posso trabalhar com ela em flat, que seria sem as curvas, tá? Diminuição das curvas, mas o foco, lembrando que é esse tornozelo trabalhar na amplitude máxima. A high chair, a gente utiliza uma mola alta ou uma mola baixa, que já é uma mola muito forte, e a gente muda essas molas geralmente quando o aluno está com uma lesão muito grave, está muito fraco, ou se ele tem um peso, um tamanho muito baixinho, também a gente vai utilizar essas molas mais baixas, ou o contrário também. Pessoas, para esse exercício, geralmente a gente não precisa adaptar para mais molas, geralmente é o contrário, né? A gente diminuiria, e que não muda muito, tá? Aí eu poderia ajudar aqui com o meu pé no pedal, mas o Rafa não precisa, ele está arrasando sem mim. Então, essa amplitude do tornozelo é uma baita força. Então, ele está ganhando, ao mesmo tempo, a flexibilidade, porque o pedal empurra nele e ele tem que resistir. E ele trabalhou muito bem. Dúvidas até aqui? Estão acompanhando bem? Então, tá bom. A gente vai agora trabalhar aqui na bunda chair. Wonderful, nossa cadeira maravilhosa do senhor Joseph Pilates. Vou puxar um pouquinho a high chair para que a bunda fique mais centralizada para vocês. A gente vai utilizar dois antes. Fazer sem? Não, vou fazer sem. Tá. Vai usar dois pads, que são os antiderrapantes, porque ela é bem lisa e aqui precisa estar bem seguro, tá? O Rafa vai fazer um exercício que é o mountain climbing. Pensa num corredor, um movimento de um lateral no futebol, um jogador que joga na lateral. O quanto ele corre de uma ponta para outra. É diferente. Cada posicionamento, a gente vê todos os jogadores correndo de um lado para o outro, mas os laterais, eles correm ainda mais. Eles vão estar muito bem posicionados de uma ponta para outra. Às vezes o zagueiro ele vai ficar muito mais no gol oposto, o atacante muito mais no outro gol. Vão ajudar conforme ali as jogadas. Mas os laterais são os jogadores que mais correm. E numa disputa de bola, como a gente está acompanhando agora, numa Copa do Mundo, numa decisão, um sprint, uma corrida muito rápida, ela é fundamental, ela ganha jogo. E o mountain climb vai trabalhar a parte de equilíbrio, de força, o gesto motor da corrida, praticamente com a flexão e extensão da perna, com o equilíbrio, com o cardio. E o Rafa vai fazer tudo isso. Maravilhoso. Vamos lá, Rafa. Ele vai posicionar o pé de base dele, tá em pé Pilates, posição externa, e aqui o pé de cima dele é um pé paralelo. O que a gente vai analisar durante o movimento do Rafa é justamente o cardio, essa parte dinâmica. Eu vou lá para trás dele. Rafa, pode fazer, tá? Não precisa. E é um exercício que ele é rápido, não dá para ele parar com vocês verem no detalhe, mas ele está fazendo um ritmo bem bom para vocês verem. Quando ele começa com essa curva, você trabalhando esse power half, olha, sempre flexiona perfeitamente. Ele vai fazendo aqui, ó, o vai dele para trás para trabalhar esse afastamento do abdômen para a coxa. E é curso de tecnologia, é força, flexibilidade, é equilíbrio, é controle, é foco, não pode desistir. Nada melhor do que um atleta trabalhando na potência máxima. Então, se você pega um atleta, né, um jogador,
para fazer uma aula com você. Que você inspira quando estende a perna, inspira quando volta, fazendo tudo muito lento. Não é a proposta, né, da pessoa e nem do método. Pilates clássico, Pilates, e de hoje Pilates, a contrologia, é um método de condicionamento físico. Aqui eu também vejo o alinhamento, mesmo que a gente viu lá, a gente vê aqui, condensações e tudo mais. Então, pensa num jogador que ele já passou da fase da fisioterapia, respira com água, a água para ele, gente. A gente, quando está com um atleta se recuperando, às vezes ele está fazendo o Pilates e a fisioterapia. Às vezes ele está fazendo outras terapias junto com o Pilates. E aqui a gente não vai poupar, porque o jogo não vai poupar ele. Quando ele estiver em movimento, ele vai pensar em ganhar, ele vai pensar em fazer o seu melhor. Ele não vai ficar pensando em se poupar. Então, vai ser dentro do Pilates que a gente vai ter esse regresso do atleta. A gente vai colocar ele para praticar. É um exercício de nível intermediário, potente, né? Então, o mountain climb tem muitos alunos regulares que não são atletas, se fazem jogadores de futebol, com certeza vai sentir esse trabalho acontecer. A gente vai tirar a bunda daqui e vai trazer agora um redepelo para trabalhar. Tá bom, Mari? Sim. Perfeito. A gente vai trabalhar agora um pouco mais a flexibilidade, né? E o alinhamento desse aluno, tá? Que a gente vai utilizar um exercício básico, leather stretch, a gente vai usar a escada do barril nesse momento. Então, o Rafa está com o passo longo atrás, ele foi medir se vai estar bem posicionado. Ok. Daí, afastar os braços um pouquinho mais da frente do carinha dos ombros. Ele vai cruzar a perna como um one circle, ele já foi educado numa aula básica. E ele vai lá na frente, flexionando a perna da frente e mantendo a de trás estendida com o quadril aberto. Esse posicionamento ele se conecta com algo que a gente acaba de ver going in front da high chair. Até mesmo no posicionamento que ele vai fazer agora, ele vai trazer a coluna round. E aqui ele também tem uma coluna e uma perna de baixo parecida com o mountain climb. A perna da frente estendendo não vai ser tão parecida, porque lá de cima do mountain climb estava flexionado, mas os movimentos são todos conectados, né, do método. É um verdadeiro quebra-cabeça. Aqui eu vejo o alinhamento, vejo encurtamentos, vejo compensações, ele vai retornar peito aberto, manutenção da postura, alinhamento, empurrando. Então, nesse momento, tem muito aluno que tem alguma dificuldade ou alguma lesão, e o calcanhar sai, o pé vira, roda, o quadril desalinha. E aqui é o nosso papel, é corrigir. São poucas repetições, faz mais uma venda para trás. E o aluno que ele não consegue estender completamente a perna nesse exercício, isso já me mostra em outros ambientes de exercícios que a gente tem no método, onde vão ter as compensações. E aqui a gente consegue um trabalho apoiado, né? Os pés sem apoio, as mãos estão apoiadas, então é muito mais fácil começar a trabalhar o meu aluno no leather stretch do que uma tree na short box, por exemplo, que hoje eu escolhi não trabalhar, mas vai ser benéfico para o meu aluno também. Faz mais uma, Rafa. Ele vai esticando todo. E retorna a última e faz pendulum stretch. Então, mais uma vez, olha lá, os movimentos se repetindo durante o método. Aqui, geralmente, o que acontece? Que o Rafa não está fazendo, tá? Mas é a perna de baixo, geralmente ela gira, ó, o quadril abre. Então, o meu hands-on, ele pode ser empurrando um lado e puxando o outro. No online fica mais difícil de vocês verem nas 3 dimensões. No presencial, a gente consegue ver isso ainda melhor.
Finalizou, Rafa, leva o joelho lá na frente para você voltar como começou, vai abrir os braços, vai retornar. Ok, só desce a perna, não vamos fazer a finalização de balé hoje. E abriu novamente, cruzou e foi lá na frente. Então, aqui, mesma coisa, vocês vão ver que essa perna, eu não preciso ir com o joelho lá na frente apoiar, mas se ele tiver capacidade de ir alinhado, ele pode. Quando ele vem para trás, eu vou buscar esse lift junto com o alinhamento dele completamente. Então, mesma coisa aqui. Se ele fosse compensar, ele rodaria para o lado da janela a perna de trás. Mas ele está bem alinhado. Vamos atrás, mantendo isso, todo o crescimento. Ganhando espaço. Isso. Eu não sei se vocês conseguem ter uma noção daí da dimensão, mas as escadas desse barco clássico, elas têm uma diferença, depois a gente vê um pouquinho para eles verem, tá? O Rafa, ele está posicionado no primeiro degrau, ele já é num nível elevado, já sente bem a flexão. Peso tendo, volta o braço e desceu. Bem. Então, é um exercício que eu não preciso colocar o pé no degrau mais alto, porque é sobre o alinhamento. Às vezes, você está colocando o teu aluno para fazer um ballet stretch, ou até mesmo o ladder stretch com o pé do segundo, do terceiro degrau, e vai ficar todo descompensado. Ele está esticando a perna, mas o próprio dele está desalinhado, e ele vai sair da tua aula, e vai dizer, nossa, meu ciático, nossa, que dor. E às vezes é porque você não está olhando no lugar certo. Né? Então, a gente pensa só na musculatura que eu vou trabalhar, só na mecânica da perna, do pé, desse posicionamento, e ele é muito mais complexo, né? Tem a questão do quadril, do tronco e tudo mais. Vamos deixar agora o laser bell para o lado e vamos trabalhar da acessória de outro do lado. Vamos trabalhar aqui. Dá para ver aqui? Ok. Vai trabalhar alguns acessórios. Vou trazer aqui para vocês. Vou deixar o tudo por último, para a gente passar. Então, primeiro, vamos trabalhar o foot corrector. Então, esse é um acessório clássico. Ele tem uma base no formato parecido com um sapato de um pé. Ele tem molas fortes e tem uma base que essa mola vai acomodar no pé e a gente vai fazer determinadas posturas pressionando, tá? Aqui, no Foot Corrector, a gente pode trabalhar com o meu aluno um preparo para a aula dele, se eu já conheço ele, e posso fazer também uma aula de sistema ou ainda uma finalização de aula, tá? A base do método Pilates, ela está muito relacionada com a nossa base, com os nossos pés. E o tema desse workshop, que é o futebol, tem tudo a ver. Então, é um acessório que eu também só tive acesso no Pilates clássico. Nas feiras que eu ia, nos eventos que eu ia, nunca era apresentado. Os cursos não tinham. E hoje, graças a Deus, está muito mais democrático. A gente tem acesso. É um acessório fundamental, porque não somente jogadores de futebol, mas vários dos nossos alunos precisam dessa mobilidade dos pés que vão se perdendo. Então, a gente trabalha com idoso, trabalha com diversos tipos de patologias, não somente para os jogadores de futebol, mas principalmente eles vão utilizar muito. Então, Rafa, eu vou posicionar aqui, ó, aproveitando a linha do tatame. Tá centralizado aí? Tá, mais ou menos. Ok. E o Rafa vai se posicionar. Tá? Um foot corrector, se vocês analisarem ele, ele está mais para um lado do que o outro a base dele, tá? Vamos ligar, meninas. Joga para destacar, por gentileza. Acho que talvez quem está assistindo aí está conseguindo ver bem o foot.
Então, a base de onde está a mola, ela está para o lado de lá. Então, esse lado está maior, ela vai passar para o lado menor, tá? Depois eu aproximo um pouquinho mais na câmera. Então, o Rafa, ele está de pés pilates. A perna dele esquerda está apoiada aqui, bem próxima, ele não passa para trás. Ele já está bem posicionado e alinhado. E agora ele vai direcionar o pé dele, apoiando os dedos com o pé em meia ponta. Então, estão todos os dedos bem posicionados. A perna, mais pertinho, meninas, por favor. A perna dele está flexionada, a perna da frente, traz mais, usa o fio todo. Já eliminou um pouquinho mais de frente. E o posicionamento dele, agora sim, dá para ver o que né, galera? Sabe? Então, vamos lá. A base que eu estava mostrando, onde o pé dele está apoiado, onde tem a mola. Vocês percebem que está muito maior do lado de cá, certo? Então, ele começou do lado menor, tá? E ele está posicionado exatamente como o quê? Como ele se posicionou no barril, como ele se posicionou na high chair, e como a gente vai se posicionar em outros exercícios também lá do reformer, como o front splits, e mais para frente a gente fala disso. Então, aqui ele está posicionado com as mãos na cintura, podia ser atrás da nuca, podia ser o braço sobre o outro, na frente dos ombros. Acho que pode ser como uma cintura começar, só para eles terem essa intenção. Daqui ele continua empurrando o calcanhar dele para baixo e ele vai fazer um deslocamento do tronco dele, pensando em crescimento. Ele está usando a mola para o stretch, para crescer. Então, ele vai para frente, para cima, mantendo o quê? Mesma coisa que a gente já havia pivotinho nos outros ambientes, tá? No quadril, ok? Então, estou analisando o pé dele, se desalinha, e o foot corrector, ele mostra isso muito bem. Se ele joga o calcanhar para dentro, se esse calcanhar está para fora, se ele pisa mais na borda lateral, se ele pisa mais centralizado. Então, aqui eu consigo ter esse trabalho tanto de informar para o meu aluno quanto dele com o tempo ir percebendo. Então, quantos dos nossos alunos abraçam mais um lado do sapato do que o outro? É isso, na pesada a gente vai corrigindo uma coisa que ele faz a vida inteira e não percebe. Às vezes, numa aula, nossa, é por isso que meu sapato vai estar mais do lado do que do outro. Sim, ele está aqui para fazer com que ele se perceba. Ele vai passar os dedos para o arco, exatamente como o quê? A conexão lá do reforma que a gente trabalhou no início da aula. Então, agora ele está com o pé posicionado no arco, com o pé formando uma curva C. E aqui eu consigo também, principalmente na parte do arco, perceber o apoio, a base, esse calcanhar trabalhando centralizado, os dedos em direção ao chão, sem garra, mas trabalhando o pé todo. E calcanhares. A gente também vai trabalhar o apoio dos calcanhares. Aqui, quando ele for fazer agora a parte do calcanhar, essa pressão, tem muitas pessoas, né, muitos atletas que usam, às vezes, junto com a chuteira, uma palmilha, algo para aliviar ali a tensão do pé, né, justamente para evitar um esporão, algo assim. Então, a gente trabalha muito esse foot corrector com essa conexão do próprio método de outros pilates, trabalhando os mesmos posicionamentos, com a intenção de liberar essa base, de estimular um pé que vive calçado, aqui a gente vai trabalhar com a meia para não escorregar, mas pensando nisso. Vocês vão ver outros movimentos que também podem ser feitos, a própria massagem, mas para o work a gente já vai passar para o próximo pé. Depois eu faço. Depois a gente filma uma massagem no Rafa. Vamos lá. Dedos apoiados. Isso. E ele vai fazer o mesmo movimento, tá? A gente separou aqui
os 3 posicionamentos dos arcos calcanhares. Em todos eles, vocês vão ver ele crescendo numa diagonal. Quando um corredor, né, um jogador está na fase de corrida, o deslocamento do tronco é exatamente esse. É esse fluxo do motor, né, do corredor, do jogador, corre para um caramba. Então, aqui são posicionamentos que ele vai entender que vai fazer sentido. Se a pessoa te procura para fazer uma aula e que você programa a aula dela, de para vocês pensarem, né, uma aula lá no grupo, para vocês se desafiarem a pensar no atendimento de um jogador de futebol. O que você iria passar para esse jogador na tua aula? Ia ter sentido com o propósito que ele estruturou, que é melhorar a condição física para jogar melhor ainda. Então, claro, dependendo da lesão, alguns exercícios que foram propostos hoje não seriam passados em uma primeira aula, uma segunda, mas a proposta é desafiar esse aluno a isso. Não necessariamente, hoje a gente vai ter 2 horas de work, mas não necessariamente toda essa combinação aconteceria numa aula, tá? Então não saiam reproduzindo todos os exercícios dessa ordem para qualquer jogador, saibam ler os movimentos. Mas se caso utilizasse, eu coloquei justamente numa ordem que fizesse sentido o trabalho, mas poderia colocar outras coisas ainda mais legais também para trabalhar. E agora a gente vai passar para o apoio do 2x4, tá? Essa plataforma que, para quem não tem, pode ser feito os movimentos no próprio chão ou no pedal da cadeira, tá? Então, aqui de lado, essa plataforma ela tem essa estrutura. E vamos deixar aqui também apoiado. Um aluno iniciante, um aluno lesionado, um aluno com dor, eu posso utilizar as hastes, né, as barras do Cadillac para dar uma segurança e também para deixar esse movimento ainda maior, mas ele foi feito para que a gente desafie o equilíbrio, né, a instabilidade, trabalhar justamente a estabilidade junto com a estabilidade. Então, o Rafa vai estender os braços para frente para dar um pouco mais de equilíbrio para ele. Ele já é super equilibrado, o pé dele está iniciando ali neutro, o calcanhar na linha do 2x4. Ele vai elevar os calcanhares numa meia ponta sustentável, vai ficar no apoio dos metatarsos dos dedos, vai flexionar joelho e quadril, mantendo o mais flat possível a coluna, tá lindo, Rafa. Vai descer os calcanhares o máximo que ele puder, com a intenção de tocar esse chão, e vai estender joelho e quadril. Ele vai fazer mais uma vez. Eleva, flexiona joelho e quadril. Mantém um pouquinho mais aqui. Isso, ótimo. 10 calcanhar. E aí já estende joelho e quadril. Pensem, o Rafa fez tudo muito bem feito. Intermediário, exercício avançado. Esse é um acessório básico. Só que ele é muito desafiador. Então, tem vários alunos avançados que correm, que jogam bola de final de semana e que vêm fazer esse movimento e tem muita dificuldade, tá? Então, não subestimem a base, não subestimem os acessórios. Sempre que vocês puderem trabalhar com eles, isso vai facilitar muito quando perceber que o avançado surge naturalmente e que o aluno começa a te trazer relatos de que ele correu melhor, de que ele chutou mais, de que ele fez gol, tacou gol e brincou com seus amigos, sem sentir dor, que é a nossa proposta, trazer mais qualidade. O Rafa fez a ida e a volta do movimento, né? Ele fez um reverse também, enquanto eu falava aqui com vocês, que é a descida do calcanhar primeiro, flexão de joelho e quadril, e retorna o movimento, tá? No Cadillac, a gente consegue fazer ainda maior por estar segurando com o braço estendido, mas o movimento ideal seria assim, do jeito que ele fez lindamente. Tudo bem até aqui? Para agora, eu quero trabalhar com o Rafa e a gente vai fazer em outro. A gente vai dar mais uma fechadinha na câmera para vocês verem mais o perto, tá?
Oi, oi, voltamos. Tudo bem? Estão me ouvindo? Vou pegar também, que eu falei que ia mostrar para vocês, mais de pertinho, aproveitar. Esse aqui, para quem não conhece, só que a gente estava trabalhando, o de colégio, uma mola bem potente, bem forte para aguentar o peso do corpo. E aqui a gente já tem um retorno, se a gente fez um consideramento para cada aluno, então aqui para cá. Então, tudo correto, tá? Tudo que temos nos testes, ok? Eu tenho aqui as tiras de couro para encaixar os dedos. E a mola, ela é menorzinha, mas ela é bem potente, porque diferente dos dedos das mãos, os dedos dos pés, eles são menores e têm um movimento menor também, tá? Então, o Rafa vai mostrar agora os seguintes movimentos que a gente trabalha no True Corrector. Então, tanto no Foot Corrector quanto no True Corrector, existem alguns outros movimentos que a gente não vai ver hoje. Lá no True Corrector, não. Agora a gente vê o movimento dele. Existe mais. Então, aqui, Rafa, encaixa nos seus dedos. E esse trabalho que ele vai fazer, vocês observando, o movimento ele é bem pequeno, porém é um trabalho bem forte, bem desafiador, tá? O Rafa ele vai trabalhar aqui numa postura onde ele está sentado, trabalhando a manutenção justamente da postura dele. Então, ele está trabalhando esse tronco alinhado com a flexão do quadril, com a flexão do joelho, onde um pé está empurrando para frente e resistindo com o outro pé. Então, esse movimento que ele está fazendo no pé da frente, o pé de trás, ele está trabalhando um flex, ele está trabalhando o tornozelo e está trabalhando esse hálux, trabalhando muito. Aqui, a gente está falando do dedo, mas é o pé todo, toda essa conexão, tornozelo. Então, os alunos, quando fazem esse pequeno movimento, eles falam, nossa, que forte, que potente, nossa, sem queimar, caramba, como é difícil. E até mesmo o controle, né? A coordenação. Claro que o pé do jogador de futebol, ele vai estar dentro da chuteira, mas para ele fazer um chute, dependendo da posição, dentro da chuteira, esse pé está movendo, o dedo está movendo. E o ângulo de onde ele vai direcionar exatamente o chute, vocês já devem ter visto, ainda mais agora na Copa do Mundo, né? Chutes com efeitos. Então, onde esse pé toca na bola, faz toda a diferença. E esse pé tem que estar muito bem trabalhado. O Rafa está fazendo agora já com a perna oposta e a gente vai trabalhar mais um movimento aqui, que é um movimento de semicírculo, um semicírculo, onde ele vai ativar a mobilidade do tornozelo dele, trabalhando esse pé, fazendo um círculo. E olha só como reflete o movimento do pé com o movimento do joelho, da coxa. Ele está dando o comando dele do cérebro, coluna lá para o pé, mas está tendo movimento dos membros junto. Então, esses pequenos acessórios, eles são muito potentes para que a gente consiga desenvolver o aluno para fazer movimentos ainda maiores, não só aqui, né, no próprio Pilates, onde o aluno, quando ele inicia, ele não tem noção da dimensão do método, até onde ele pode chegar no nível avançado, nível super avançado, mas mesmo ele, fora do ambiente do Pilates, fazendo um jogo com seus amigos, e a gente fala muito, né, claro, do jogador de futebol agora em época de Copa do Mundo, de jogador de futebol de campo. Mas tem jogador de futebol de salão, tem um jogador de praia, a gente está em Santos, aqui eu sei que vocês são de diversas partes aí do Brasil, mas aqui em Santos é muito comum os jogadores ficarem jogando, né? As pessoas se reúnem, montam time, jogam na areia descalço. Né? E essa parte, né, dos nossos dedos, dos nossos pés, isso, conforme vai trabalhando muito tempo sentado no dia a dia, vai perdendo
essa capacidade do mover, do entender, de ter essa intenção. Então, esse é um acessório que também é um acessório clássico, assim como o 2x4 e o Food Corrector, que a gente não vê em todos os estúdios por aí, mas que, graças a Deus, estão cada vez mais entrando em diversos estúdios, são acessórios acessíveis, pensando no quanto a gente investe em equipamentos, e que você vai trabalhar um refinamento, uma base com os seus alunos, seus clientes, com certeza vai ter aí muitos benefícios, tá? Em termos de exercícios, essa foi a base desse workshop que eu queria trabalhar com vocês, para fazer a cabeça de vocês ferverem um pouquinho além dos exercícios que a gente já conhece, né? Que são os mais reconhecidos do Pilates, pensando nessas capacidades dos jogadores. Até aqui, fez sentido para vocês? Rafa, muito obrigada pelas suas demonstrações maravilhosas. Meu parceiro já veio estar aqui no sabadão de folga comigo. E eu quero saber de vocês que estão aqui até agora, nesse sabadão, estudando, se fez sentido tudo isso, essa proposta de movimentos avaliadores, de movimentos onde a gente consegue enxergar o nosso aluno dentro do método e ter compensações. E a gente com certeza consegue levar a gente para melhorar a qualidade do questão do corpo, esporte e também do corpo, né? De tratar lesões. Tem alguém entendendo alguma coisa? Não? Deixei 15 minutinhos aproximadamente para as dúvidas e para bater um papo com vocês agora. Então, quem está ao vivo com a gente consegue abrir a câmera se quiser ou mandar mensagens também de algum desses movimentos, se ficou com dúvida de posicionamento, de molas, de quantas repetições são, fiquem tranquilos. Eu falei realmente de forma rápida, fluida para vocês, eu sou assim, desse jeitinho mesmo, mas também porque vocês vão receber material complementar. Com tudo isso que foi explicado aqui, mas de forma didática, tá? Porque a gente vê, quem já é do método clássico, já conhece todos esses exercícios, pensou nas conexões, entendeu ainda mais o sentido da ordem de como foi passado cada item. Mas para quem está chegando no clássico agora, às vezes não conhece o nome do equipamento, o nome do exercício, o posicionamento, vai ter isso no material complementar, tá? A Juliana colocou aqui que fez sentido sim, voltar biomecânica para trabalhar de forma aplicada. E também falou que fez sentido para ela, que ela está começando, gostou muito. Que bom, fico muito feliz se feedback, assim, ao vivo, o grupo também está lá, tá? Vocês vão ficar com esse grupo do WhatsApp por um mês, vocês vão ter essa gravação para assistir novamente durante uma semana. Eu vou deixar aqui também para vocês refletirem agora, após esse work, a aula que vocês tentaram lá no início do dia, né? Antes de assistir esse workshop, antes de conhecer essa forma de pensar e de avaliar o aluno, vocês mudariam o que vocês pensaram lá no início do dia para a aula, hoje, agora? Faria uma aula diferente? Você montaria, pensaria no novo trabalho com o seu aluno e jogador? Vocês vão poder responder isso também lá no grupo, mas se alguém quiser responder agora que está ao vivo, fiquem à vontade. A proposta não é ensinar uma aula para vocês se aplicarem, e sim possibilidade de vocês trabalharem com os alunos de vocês, principalmente nessa fase que estamos vivendo de Copa do Mundo, onde crianças e adolescentes vão jogar bola, vão brincar, vão se divertir muito, vão querer levar mais a sério, né? Vão seguir aí carreira, clubes. E a gente mora num país muito longo, então qualquer criança ganha uma bola, brinca muito, se machuca,
ou não está preparado aquele corpo, nós temos que estar preparados para atender todos os públicos. Então, conhecimento nunca é demais. Conhecendo o repertório, a gente trabalha com qualquer público. Então, aqui foi uma amostra de parte desse trabalho do clássico, que é incrível, somos apaixonados pelo método, mas tem muito mais possibilidades ali. E foi pensando nessas possibilidades a mais que podemos trabalhar, que eu já dei um spoilerzinho lá no Instagram. Teremos uma versão desse workshop presencial. Mas se não é possível para todos que estão no grupo, né? Algumas pessoas moram um pouquinho mais longe, mas temos aí um mês para vocês se programarem. Minha cabine atuante estará de portas abertas para quem quiser vir entender esses exercícios no presencial, onde tem a pressão da mão, do hands-on, onde eu consigo olhar melhor cada um desses exercícios, o posicionamento do professor é fundamental, é muito importante. Para quem não conhece ainda acessórios e aparelhos fáceis, vai ter a oportunidade de trabalhar, de manejar. Além disso, esse workshop presencial, ele vai ter maior, serão 3 horas. Então, por 1 hora a mais, eu separei exercícios mais complexos, de nível intermediário e avançado, para trabalhar aqui no presencial. Fica muito mais seguro para vocês também aprenderem a fazer de forma online. E já dando um spoiler, eu vou no presencial passar uma assessória que a gente não trabalhou aqui, e foge um pouquinho dos pés, então, neck stretch, um acessório avançado, tá? Onde a gente vai trabalhar muito essa questão do fortalecimento da cervical para as cabeceadas aí, e os jogadores, como eu já mencionei, também trabalham muito esse fortalecimento da cintura escapular. Certo? Estamos ainda com mais um tempinho aqui. Mais alguém escreveu alguma coisa no grupo? Carolina, obrigada por compartilhar o conhecimento. Obrigada pela presença, Carolina. A Grace também fez um sentido, adorei. Muito obrigada. E a Evelyn também por gratidão por esse ensinamento. Muito obrigada. Foi um prazer estar com vocês esse sábado, compartilhando aí com vocês o meu conhecimento, junto com a técnica do Rafa, que ficou de nosso modelo esse tempo todo aqui, demonstrando lindamente os exercícios bem posturados. Eu acho que o Rafa está pronto para bater uma bola hoje. Vai jogar uma bola hoje, Rafael. E olha, para quem ainda não postou, ainda dá tempo, tá? Postar um story marcado. O Rafa também está de modelo para participar do sorteio que a gente vai fazer já já, porque eu vou filmar o sorteio, tá? Não vai ser agora ao vivo, mas a gente filma aqui para vocês. E essa pessoa que ganhou o sorteio vai combinar comigo na próxima sexta-feira uma mentoria de 1 hora individual para tirar todas as dúvidas. Se tiver no estúdio, melhor ainda, porque você vai trabalhando ali com o material que você tem. Tudo isso que nós fizemos aqui hoje é possível fazer no estúdio contemporâneo? Sim, é possível, tá? A gente pode adaptar tudo isso. E lembrando que o clássico ele tem um padrão, né? Então, as molas, a dimensão dos equipamentos, elas são sempre iguais. Já no contemporâneo, dependendo do ano do equipamento, vai deixar da marca. Você já vê sua marca em anos diferentes, ela fez tamanhos e tensões diferentes. Então, para poder te ajudar, eu preciso conhecer o equipamento que você tem, tá? Todos vocês têm o meu WhatsApp, têm acesso ao meu Instagram, e vocês podem sempre se comunicar comigo, que eu posso dar maior atenção, tire dúvida, veja o detalhinho. E, claro, fica um vídeo para vocês continuarem sendo primers, fazendo aulas, tirando dúvidas. Esses exercícios a gente coloca em prática nas aulas, tanto em grupo quanto personalizadas, tá? E o Rafa tem turmas de aulas, tanto personalizadas quanto grupo, também tem um trabalho muito legal no online.
E é isso, somos parceiros também de conexão e com a gente que vocês vão aprender muito com certeza. Cada um cada turma, né? Obrigada, turma. Mais alguém colocou alguma coisa aí? Não. Então, eu vou aproveitar para fazer mais uma perguntinha para vocês. Quem está na live conseguiu assimilar todos os bens, só de equipamentos, mas vocês tinham contato? Quem nunca tinha visto os acessórios ou determinados equipamentos do clássico? Alguém viu pela primeira vez? A Cris está pedindo agora para jogador de futebol. Olha só, jogador de vôlei. É interessante. Eu já fiz o Pilates para corredores, né? Inclusive, tem um aluno aqui do estúdio que come há 2 anos, começou a comer aleatoriamente, assim, só para se distrair. Hoje está bastante provas, está indo super bem. Acho que eu não tive nenhum aluno jogador de vôlei, eu precisaria estudar um pouco mais para fazer, mas se tivesse, com certeza, um aluno saberia aprender. Eu já pensei, olha só isso, né? Claro que sim, esporte. Eu acho que natação, eu estava conversando com o Marcelo, né? Para quem sabe que jogador de escola aquática, na veia toda, então é um outro esporte também a gente consegue. Inclusive, recebi um exame de uma aluna filha da Cláudia, todo a questão de uma ela vai começar a trabalhar com a gente no estudo para desenvolver uma atleta de natação na universidade. Perfeito. Então, para quem já tinha contato, né, com os aparelhos, com os acessórios, já tinha esse conhecimento, talvez não tinha pensado nesse nicho, né? Eu nunca tinha visto ninguém falando de Pilates futebol, porque o Pilates ele é universal, ele é para trabalhar qualquer pessoa, né? O Pilates é para todo mundo, nem todo mundo talvez seja para o Pilates, porque a atividade física você precisa gostar do que você faz, né? E o Pilates, ele é bem diferente da fisioterapia, apesar de eu ser fisioterapeuta, eu falo muito que a gente pode recuperar, sim, uma pessoa com o método Pilates, mas o Pilates não é fisioterapia, e o Pilates ele não é um acessório do esporte. Então, para mim, não faria sentido trazer uma bola para dentro do estúdio para trabalhar, seja, eu estou falando da famosa bola suíça, uma bola dentro de fora para trabalhar em cima de uma plataforma, em cima, ele não precisa, ele já tem isso no treinamento dele esportivo. Dentro do estúdio, a proposta é fazer com que o próprio método se desenvolva pensando no que ele buscou melhorar aquelas condições, então é condicionamento físico, postural, corpo, consciência, mente, foco, tudo isso que eles precisam trabalhar ainda mais. Mais um comentário, Mari? Não. Então, vem os sacos, dá um oi para o Brasil, dá um tchau para todo mundo. A gente vai encerrar este work com o coraçãozinho muito feliz de ter aqui, ó. O Rafa, meu pet, minhas partes aqui de primers, outra transformação do vocês, comigo, ajudando nesse dia, nessa expectativa da gente compartilhar um pouquinho mais do espaço para vocês. Um ótimo sábado, nesse mais sobre perto de São Miguel. E nos vemos já já. Um beijo para vocês e até a próxima.